Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal Mostrando Como Se Faz. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias decorando caixas. Dessas caixas que a gente tem em casa, quando a gente compra alguma coisa, sempre vem uma caixa, não é? Então, de vez a gente jogar fora, nós podemos fazer organizadores lindos e bem reaproveitáveis. Para essa ideia eu vou usar essa caixa, que é uma caixa de sabão em pó. Vou começar recortando esse lado da caixa. E vou usar a caixa desse jeito. É muito importante você limpar essa caixa, tirar todo esse pozinho do sabão. E para limpar eu passei aqui com um paninho com álcool. E essa abertura, que é por onde saía o sabão, eu vou fechar usando a cola quente. E para decorar, eu vou usar essa malha que eu tenho aqui em casa, que há muito tempo ela já está toda manchada. Era um roupão que já não dava nem para dar, estava bem manchado e bem feio. Então eu vou recortar tiras de mais ou menos 3 centímetros de largura. E recortei várias tiras. A quantidade de tiras vai depender do tamanho da sua caixa. Você pode fazer com alguma camiseta velha que você tem aí na sua casa ou comprar esse fio de malha em lojas de artesanato. E para ficar bonita essa malha, você tem que esticar. É só pegar cada tira e vai dando assim um esticãozinho nela, que ela vai ficando enrolada. E vou fazer tranças. Vou pegar então 3 tiras. Vou começar a unir as 3 tiras com elástico, esse elástico de cabelo mesmo. Prendi a ponta aqui na mesa usando uma fita crepe e agora é só fazer a trança. E aqui no final eu vou cortar o excesso que sobrou aqui e vou colar com a cola quente para ela não desmanchar e fazendo aqui um acabamento. E vou fazer a mesma coisa na outra ponta da trança. E a quantidade de tranças vai depender do tamanho da sua caixa. E com a cola quente vou colar essas tranças em volta da caixa. E vou começar pela parte de baixo. Eu comecei pela parte de baixo porque eu não tenho muita certeza se o tanto de tranças que eu fiz e o tanto de tecido que eu tenho vai ser o suficiente para cobrir a caixa toda. Eu coloquei a trança até esta parte. Agora eu vou colocar o tecido para cobrir a outra parte. E eu só tenho mais uma trança para colocar. E vou colocar o tecido desse jeito como eu mostro. E aqui eu vou usar a cola quente. E esse tecido que sobra na parte de cima, eu vou colocar para dentro da caixa. E para o acabamento, eu vou colocar mais uma trança. Assim o tecido vai ficar com bom acabamento e ele vai ficar por baixo da trança. E vou fazer uma alça para essa minha caixa. E para essa alça, eu vou precisar de 8 bolinhas e um pedaço de arame. Com uma tesoura de ponta fina e entre a primeira e a segunda trança, eu vou fazer um furinho nessa caixa. E por esses furinhos, eu vou passar as 2 pontas do arame. Com alicate, é só você dobrar esse arame por dentro da caixa. E para reforçar e não correr o risco de soltar essa alça, eu vou acrescentar aqui um pouco de cola quente. Coloquei a alça do outro lado e agora é só arrumar o tecido aqui por dentro. Você pode colar ele também na caixa. E para o fundo eu vou aproveitar aquela parte que eu recortei da própria caixa. Encapei com o mesmo tecido e agora é só colar aqui no fundo. E para a parte de baixo da caixa, eu vou colar um pedaço de EVA branco, mas você também poderia colar um pedaço do próprio tecido ou um outro EVA, ou feltro, ou papel, ou pintar. E para ficar mais bonitinho ainda, eu vou colocar pezinhos. E para os pezinhos, eu vou usar as mesmas bolinhas e vou colar um em cada canto. E para o charme final, eu vou colar essa palavra bem aqui na frente. E olha que cestinha maravilhosa que ficou. Ficou um amor, não ficou? Para essa ideia, eu vou usar uma caixa de papelão.
comecei limpando bem a caixa e vou retirar essas partes de cima da caixa. E vou fechar o fundo usando a cola quente. Vou reforçar tanto por fora como por dentro da caixa. E para aproveitar bem essa estampa que é maravilhosa, eu vou encapar dividindo o tecido em 3 pedaços. Assim recortei 3 tiras e cada uma mede 40 por 20 centímetros. Começo aplicando a cola na caixa e é muito importante você espalhar. Eu primeiro espalhei com o pincel e depois eu fui passando um rolinho. É muito importante não deixar excessos de cola para não correr o risco de manchar o tecido. Coloco o tecido sobre a cola e passo uma espátula ou você pode passar simplesmente a mão. O mais importante é deixar o tecido bem lisinho. E essa parte do tecido que sobra eu vou colar para dentro, de uma maneira que fique bem lisinho aqui. E assim eu colei uma tira nessa lateral maior e colei a outra tira na outra lateral maior, colando também por dentro. A outra tira de tecido eu vou cortar no meio e vou colar na lateral menor da caixa. Mas aqui, para ficar um acabamento bem mais bonito, eu vou fazer 2 barrinhas nas 2 laterais do tecido. E ficou assim, com as 2 barrinhas, e aí é só você posicionar certinho o tecido e colar. Encapando a sua caixa desse jeito, você vai economizar o tecido e o tecido vai ficar mais bonito. E para o interior da caixa, no fundo, eu encapei um papelão com o tecido também, e aí é só colar dentro da caixa. E na parte que não tem o tecido, nessa parte de baixo, eu vou colar com a cola quente uma corda de sisal de 6 milímetros. E vou colar uma de cada lado. E aqui eu vou usar a cola quente. E para o fundo da minha caixa organizadora, eu vou colar um pedaço de EVA. E assim ficou prontinha a minha caixa organizadora. Olha que tecido maravilhoso esse, que deu aqui todo um charme para minha caixa organizadora. E para essa ideia eu vou usar essa caixa. Eu gosto de caixa assim, que não tem assim muitos desenhos. Essas para mim são as perfeitas. E essa caixa aqui eu já nem lembro o que é que veio aqui dentro. E comecei abrindo a caixa toda e tirando essas laterais. E vou tirar a tampa também. E para o interior da caixa ficar mais bonito depois que eu montar novamente, eu também vou tirar esses quadradinhos, esses cantos, que não é preciso. Uma coisa importante é você passar um paninho com álcool para higienizar o papelão. E agora é só montar novamente a caixa. Aqui você pode usar a cola quente, como eu usei, ou você também pode usar a cola branca, que também dá certo. Mas vocês vão ver que depois eu vou abrir a caixa novamente, porque eu deveria ter feito a parte interior primeiro, porque fica com acabamento muito melhor. Então, se você for encapar o interior, o ideal é você encapar antes de fechar a caixa. Não esqueçam desse detalhe. E se quiser, pode fazer uma camadinha de cola no interior para reforçar a caixa. E a caixa montada, ela ficou assim. E para decorar a lateral, eu vou usar palitos de bambu. Aquele famoso palitinho de churrasco. E vou usar esse aqui, que ele é mais fino. Posiciono um palito assim na lateral da caixa e vou tirar a medida dele. E aí é só você cortar. Eu uso um alicate, mas se você não tiver desse alicate, você pode cortar com a tesoura. E aí de um palito grande, eu consegui 4 palitos menores. E aí cortei vários palitos. A quantidade de palitos vai depender do tamanho da sua caixa. Fui cortando um tanto e fui colando, porque eu não sabia ainda quantos palitos eu iria precisar. E para colar esses palitos na caixa, você pode usar a cola quente ou a cola branca. Os primeiros eu comecei a colar com a cola quente, mas eu achei que com a cola quente não era tão prático e tão fácil de fazer. E aí comecei a fazer com a cola branca, que ficou muito mais fácil e bem mais rápido. Aí é só você passar a cola branca
espalhar com um pincel e depois você vai posicionando os palitos. E até pode colocar mais de um de cada vez. O mais importante da colocação dos palitos é que na parte de baixo da caixa, todos os palitos precisam ficar do mesmo tamanho, para depois, quando você posicionar a caixa em cima da mesa, ela não ficar torta. E olha que legal que ficaram aqui os palitos todos em volta aqui da caixa. Eu gostei bastante. E agora é que vocês vão ver que eu vou abrir a caixa de novo, porque eu achei mais fácil descolar a caixa aqui com muito cuidado e encapar a parte interior da caixa com ela aberta. Mas aí vocês já vão encapar antes de fechar. E vou encapar com essa cartolina de estrelinha. E aqui eu vou usar a cola branca, que é só você passar e depois espalhar bem com o pincel. No lugar da cartolina você pode pôr TNT, tecido, pode pintar também e não encapar. Dá para fazer várias coisas aqui no interior dessa caixa. E se você não quiser, você pode deixar até sem pintar e sem encapar, porque o papelão aqui já vai ficar numa cor bem legal. E para finalizar, é só cortar o excesso da cartolina e depois montar a caixa novamente. E olha que gracinha que ela já está ficando. Eu gostei mais da caixa assim encapada do que com a amostra do papelão ali cru. E agora aqui os palitos você também pode deixar desse jeito assim, nessa cor dele mesmo, mas eu decidi passar betume de Judeia. E para não sujar as minhas mãozinhas nem as minhas unhas, eu coloquei aqui uma luva. E para aplicar o betume, eu vou usar uma esponjinha. E aí eu aplico um pouquinho do betume na esponja e retiro o excesso usando um papel absorvente. E o próximo passo é você aplicar essa esponjinha com o betume nos palitos. Aí você tem que fazer com movimentos bem levezinhos, só para tipo manchar os palitos. Nos cantos da caixa você pode pôr um pouquinho mais de força só para ficar um pouquinho mais escuro. Aí você vai fazendo do jeito que você gosta, mais claro ou mais escuro, mais manchado, vai depender do jeito que você gosta. E olha como a caixa ficou com esses palitos com betume, eu adorei, eu gostei muito desse efeito. O próximo passo é fazer o acabamento desta parte de cima. E para isso, eu vou usar esta corda de sisal de 6 milímetros. E vou colar bem na parte de cima da caixa, não é na parte lateral, porque é para fazer esse acabamento aqui da parte de cima. E colocando a corda de sisal desse jeito, já fica o acabamento na parte de dentro da caixa. Agora aqui nessa parte que ficou um palito maior do que o outro, eu não consigo cortar todos do mesmo tamanho. Se você conseguir cortar todos do mesmo tamanho, eles vão ficar aqui todos encostadinhos nessa corda de sisal. Mas gente, eu não consigo. Aí vai depender de cada um aí de vocês. E para fazer o acabamento para esconder, você pode usar uma renda como essa aqui, ou você pode também dar 2 voltas com a corda de sisal dessa aqui de 2 milímetros. Eu preferi colocar a renda, que eu achei que ia ficar mais bonito. E você, qual que você preferia? A renda ou a corda de sisal mais fina aqui para fazer esse acabamento? Ou você conseguiria cortar todos esses palitos do mesmo tamanho? E olha que gracinha que ficou essa caixa, eu adorei esse efeito do betume, da renda, eu gostei de tudo nessa caixa. E aí você pode usar aí na sua casa como uma decoração, você pode usar como um porta-trecos, colocar aí logo na entrada da sua casa para guardar chaves, carteira, óculos. Pode usar como organizador de perfumes, cremes. Para essa ideia eu vou usar essa caixa. Sabe essas caixas que você recebe encomendas? São essas mesmo. Eu gosto muito dessas caixas porque ela não tem assim muitos desenhos. E vou começar recortando a tampa, porque eu vou usar só a parte de baixo. E vou usar esse tecido para encapar. E vou começar encapando o fundo da caixa.
Na parte do fundo, eu uso a cola branca porque eu acho que fica mais bonito e não fica aqueles altinhos da cola quente. E aqui nas laterais eu vou usar a cola quente. E os cantinhos que sobraram do tecido eu vou cortar. Agora eu vou encapar a lateral da caixa. E para isso eu vou usar esses pedaços de tapete de borracha, que no total tem menos de 30 centímetros. E cada tira dessa é o tamanho da minha caixa, tem 9 centímetros. E agora vou colar aqui na lateral da caixa, fazendo esse arredondado nos cantos. E aqui eu vou usar a cola quente e a cola universal para fixar bem, já que o tapete ele é de borracha. E agora vou encapar a parte interior. Recortei uma tira do tecido do tamanho da largura da caixa e sobrando um pouquinho mais. E fiz uma bainha em um dos lados. E vou colar esse tecido nessa posição. E o tecido que está para cima eu vou colar para dentro da caixa. E para o fundo da caixa, eu recortei um pedaço do papelão, encapei e vou colar aqui no fundo. E para um acabamento melhor, eu vou colar uma corda de sisal de 3 milímetros em volta aqui do tecido. E vou fazer uma tag para colocar na frente da caixa. Para isso, eu vou usar uma argola e corda de sisal de 2 milímetros. Vou enrolar essa corda em volta de toda a argola. E para preencher a argola, eu vou usar cortiça. E para escrever, eu vou usar essa ferramenta da Dremel, que é a Versatip. É uma ferramenta térmica e ela é a gás butano. Ela é bem fácil de usar e tem um botão de segurança. E aí você pode escrever o que você quiser. Eu escrevi a palavra lar e agora é só colar a argola. E depois que eu uso a ferramenta, é só tirar as pontas e deixar esfriar. E agora é só colar aqui. E aqui o melhor é você usar a cola universal para colar a tag. E pronto, eu já tenho uma caixa organizadora muito linda e muito fofinha. E o melhor de tudo é que eu gastei bem pouco e usei materiais que eu já tinha aqui em casa. E você pode usar para decorar a sua casa, para colocar cremes, perfumes, pode usar na cozinha também, fica bem legal. E ali para escrever, você pode escrever aquilo que você quiser ou pode até fazer um desenho. E é claro que eu quero saber aonde você usaria essa caixa. Comenta aqui embaixo. E essas são as ideias de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que já tenham me deixado um comentário, que eu amo ler vocês, e também que já tenham me deixado um like. E se você é novo por aqui, já sabe, é só se inscrever aí nesse botãozinho vermelho e não esquece de clicar no sininho. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!